Muito bem. Então, vamos falar aqui das classes laterais. E o nosso protótipo é o seguinte. Nosso protótipo é trabalhar aqui com... É começar a introduzir o assunto com esses grupos, tá? O NZ é um subgrupo de Z. Quem é esse NZ? Esse NZ são todos os múltiplos de N, tá? Então, é assim, é formado por todos os elementos NK, tal que o K varia em Z. Por exemplo, quem é o 2Z? O 2Z são os números pares, né? É aqui o 2K com K variando em Z. Tá bom? E assim por diante, tá? Então, a gente viu que todo subgrupo de Z, na verdade, é desse tipo, né? São múltiplos de algum número, tá? Mas olha só, vamos lembrar da congruência. Então, a gente definiu a congruência assim, ó. A é congruente a B, módulo N. Isso é por definição, tá? Por definição, isso significa que o A menos B é o múltiplo de algum... É o múltiplo de N, tá bom? A menos B é múltiplo de N. Aqui, ó, para algum Q em Z, tá bom? Agora, olha só, essa afirmação aqui de que A menos B é um múltiplo de N, você pode trocar essa afirmação, pode converter essa afirmação para a linguagem de conjuntos, ó, e dizer que A menos B pertence a NZ, não é verdade? Por quê? Porque o NQ, os elementos de NZ são dessa forma, né? NQ, tá bom? Olha aqui. Então, olha só. Então, você pode simplificar a afirmação e dizer assim, ó. A é congruente a B módulo N se somente se a diferença A menos B pertence a NZ. Ou seja, pertence a esse subgrupo de Z. Ou seja, o que você está fazendo é converter a linguagem da linguagem de congruência para a linguagem de grupos, né? Da teoria de grupos, tá bom? Então, o nosso objetivo é pegar essa ideia básica aqui, tá? De congruência em Z e generalizar essa ideia para grupos abstratos, tá? Ou seja, vamos sair, a nossa ideia é sair de Z e ir para um grupo abstrato G, tá bom? É isso que a gente vai fazer. E para isso a gente vai introduzir uma pequena mudança aqui nessa notação. E é a seguinte, ó, eu já vou escrever essa mudança na forma de uma proposição. Que é a seguinte, ó. Seja H um subgrupo de G. A relação. A relação. A congruente a B módulo H. Então, na verdade, a relação é assim. A vai ser congruente a B módulo H, se somente se, né, por definição, se o A, o inverso de A, operado com B, cai dentro do subgrupo H, tá? A relação é de equivalência e a classe de equivalência determinada por A é dessa forma, ó, é AH.
Quem é esse AH, gente? Esse A vezes H vai ser formado por todos os múltiplos de A. Assim, ó, vai ser A, H, com H variando, o Hzinho variando em Hzão. Tá vendo? Vamos parar aqui para respirar um pouco, tá? Porque as coisas ditas assim ficam abstratas, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que essa a proposição aqui é uma generalização do que nós já fizemos para a congruência em Z. Então, vamos lá. Como assim? Então, primeiro, ó, vamos escrever lado a lado aqui. Ó. O que eu quero fazer é transportar a experiência que você já tem aqui com as congruências para esse mundo mais abstrato dessas relações lá nos grupos, tá bom? Então, ó, a gente... Vamos colocar lado a lado, ó, para vocês verem que realmente é a mesma coisa, ó. Lado a lado, módulo N, foi dito assim, né? A menos B pertence a NZ, tá? Essa aqui é a relação que nós já conhecemos, relação de congruência. Veja, ó, aqui no lugar de colocar um N, eu troquei por um grupo, H. Até aí tudo bem, né? Só anotação. E aqui, olha, está escrito A menos B pertence a NZ. Se eu pegasse, então, se eu vier aqui nessa minha definição abstrata e trocar o H, se eu vier aqui nessa definição aqui e trocar o H por NZ, eu vou estar exatamente com a congruência como nós conhecemos, tá bom? Porque, olha, esse A menos B pertence a NZ, você não pode pegar isso aqui e escrever assim, ó, A menos B mais A pertence a NZ, não é a mesma coisa? Porque aqui o grupo é comutativo, né? Mas esse menos B mais A, se você converter isso aqui na linguagem abstrata de grupo, significa pegar o inverso. Então, aqui seria, para ficar exatamente, como eu estou falando, seria melhor pegar assim, em vez de, então, inverso de A, ou seja, você pega o menos A mais B, pertence a NZ. Pronto. Vai ficar exatamente a mesma coisa. Porque se o A menos B pertence a NZ, se você pegar o inverso, ele pertence também, não é equivalente? Quem que é o inverso aditivo de A menos B? Não é menos A mais B? Agora, converta isso aqui para a linguagem abstrata de grupos. Inverso de A é assim, não é? Operado com B pertence a... Em vez de ser o grupo NZ, troca pelo H. Viu? É a mesmíssima coisa. Ou seja, essa minha definição de congruência em H, nesse grupo H, se eu trocar esse H pelo NZ, ou seja, se eu vir aqui na definição e trocar o meu G pelo Z, que é o grupo dos inteiros, e trocar o meu H por NZ, ou seja, que é um subgrupo de Z, na definição, eu vou recuperar a minha definição de congruência, conforme nós definimos. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que essa proposição está generalizando o conceito de relação de equivalência aqui em ZN, tá bom? É isso que está acontecendo. Então, olha só, e qual é o interesse? Qual é o interesse em mostrar aqui
essa relação é de equivalência. Por que isso, né? Bom, é porque toda vez que eu tenho uma classe, toda vez que eu tenho uma relação de equivalência num conjunto, esse conjunto ele fica dividido, você pode particionar esse conjunto, tá? Eu vou, isso tem uma noção um pouco mais geral, mas eu não vou precisar nem entrar nessa noção mais geral, porque eu vou usar aqui a noção no sentido um pouquinho mais particular, e vocês vão entender, tá? Então a questão é, voltando de novo para o nosso protótipo aqui, a gente viu lá que essa relação de congruência aqui é uma relação de equivalência, tá? E viu também que essa relação de equivalência dividia esse meu conjunto Z em classes, né? Em conjuntos disjuntos, que eram as classes de resto, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barras e assim por diante, né? E se você pegar todos os... E qual é as duas características importantes aqui? É assim, o seu Z, ele vai ser a união dessas classes, união disjunta dessas classes de equivalência. E mais ainda, se essas... Então, o primeiro é isso. E o segundo é que, se eu pegar aqui duas classes de duas, então, quando eu pego duas classes aqui, das duas uma, ou elas são iguais, ou elas são disjuntas, tá bom? Tudo isso aqui, esse 1 e 2, fica capturado pela noção fica capturado pela divisão euclidiana, né? Foi assim que a gente argumentou, né? A gente argumentou que isso é verdadeiro porque qualquer que você, por exemplo, suponha que você está trabalhando aqui com um certo n positivo, né? Então, quando você pega qualquer inteiro m e divide por n, você tem um quociente Q e o resto R, né? E esse resto, ele está entre 0 e n, né? E esse resto é unicamente determinado, não é isso? Então, é por isso que essa classe do m vai ser igual à classe do R, onde esse R é qualquer um dos números, 0, 1, 2 até n menos 1, e, portanto, vai valer essa primeira, né? Vale a igualdade, porque você pega um inteiro qualquer em Z, e quando você... e essa divisão euclidiana mostra que, na verdade, esse M barra é igual a R barra, né? Então, aqui você tem a inclusão Z contido nessa união de classes. A inclusão contrária também vale, porque cada uma dessas classes são números, é formado por números inteiros, né? Tá bom? E esse segundo item também, ele é obtido pela unicidade do resto, né? Esse resto é único, portanto, esse M barra, ele é igual a exatamente uma das classes, né? Não pode ser igual a duas classes distintas. Então, isso é uma forma de ver, tá bom? Mas uma outra forma de ver, mais abstrata, é o seguinte. Toda vez que você tiver um conjunto aqui, pode ser que... Não precisa ser um grupo, tá? Pode ser realmente um conjunto qualquer X. Tá? Um conjunto qualquer. E aí, se você tiver aqui uma relação de equivalência, sei lá, aqui uma relação... Eu vou escrever assim, uma relação qualquer, tá? X se relaciona com Y. Suponha que ela é de equivalência. Você teria que definir, né? Quando é que X está relacionado com Y? Aí depende. Você pode trocar essa relação aqui por uma igualdade, né? Por uma congruência de triângulos, né? Por uma relação por essa relação de equivalência módulo N, etc, né? Muito bem. Então, se isso aqui for de equivalência, se isso aqui for uma relação de equivalência, aí você define assim, ó. Você define a classe do X formada por todos os elementos Y em X, tal que o Y está relacionado com o X.
Então, isso aqui é a classe de equivalência determinada, a classe de equivalência determinada por x barra, tá? E aí, então, se essa relação for de equivalência, você ganha duas coisas interessantes aqui sobre o x. A primeira é que esse x aqui, ele vai ser a união de todas as classes, de junta ainda, de todas as classes de equivalência. E a segunda é que se o x, e a segunda é que das duas, uma, ou o x barra é igual a y barra, ou o x barra, interseção com y barra, é vazio. Essas duas condições aqui ficam capturadas por esse desenho aqui, ó. Você consegue, na verdade, fazer uma partição do seu conjunto. Então, está aqui o x, o y, o z, o w, o t, tá bom? Você conseguiu fazer uma partição do conjunto. É exatamente isso que a gente foi exatamente isso que a gente fez lá com o z, né? Aquela congruência módulo n, ela particionou o conjunto z em subconjuntos disjuntos, não é isso? Por exemplo, quem é o Z3? Quem é o Z3? Z3 é o 0 barra, união com 1 barra, união com o 2 barra, não é isso? E essa união é disjunta, né? Então, de maneira geral, sempre que você tiver uma relação de equivalência, você obtém a partir dela uma partição do conjunto, tá bom? Então, isso aqui, gente, você teria, é um exercício, tá? É um exercício que você pode fazer. Se vocês já não fizeram aí em algum dos cursos de vocês aí para trás, seria interessante fazer. Uma hora eu ainda volto nisso para fazer, mas eu não preciso provar isso aqui agora, porque eu vou obter esse mesmo resultado indireta, não do caso geral, mas eu posso obter eu venho obtendo essas partições a partir do próprio assunto que a gente está estudando, tá bom? Mas eu estou só alertando que a situação vale num caso geral. Então, olha, primeiro, ó, essa relação é de equivalência. Então, vamos entender o que a gente quer fazer, tá? Antes de sair provando as coisas, né? Vamos entender, ó. Eu estou com à luz do que eu já discuti aqui para trás, eu estou com um grupo G, aí eu quero pegar um subgrupo H de G, eu quero definir uma relação de equivalência em G, tá bom? Para quê? Para poder particionar esse grupo G. Ou seja, eu quero pegar esse grupo G e decompor nas classes de equivalência, que são esses A barras, tá vendo? Ou seja, eu quero fazer assim, ó, eu quero pegar o grupo, eu quero fazer o que a gente fez lá com os inteiros e no caso aqui do grupo X que eu dei o exemplo, ó. Eu quero pegar esse G aqui, definir sobre ele uma classe de equivalência, tá? E decompor esse G em subconjuntos, né? Esses subconjuntos vão ser as classes de equivalência, vai ser então aqui o A barra, vai estar aqui, o B barra vai estar aqui, o C barra vai estar aqui, e assim por diante. Ó, o D barra vai ter aqui, e etc, né? E a gente vai ver que daqui a gente vai obter algumas consequências interessantes entre a teoria de números e a teoria de grupos. E mais ainda, ó, é possível saber quem é essa classe de equivalência, né? Ela tem um comportamento aqui muito similar ao dos inteiros, né? Porque as classes lá nos inteiros não eram múltiplos não eram, as classes eram múltiplas, né? Aqui também é a mesma coisa, ó. O A barra é o AH, tá? Então tá, então o primeiro passo, a primeira coisa a ser provada essa é que essa relação
é de equivalência. Lembrando, como é que você prova que ela é de equivalência? Você tem que mostrar 3 coisas. Então, primeiro, que ela é reflexiva. Essa altura vocês já perceberam o quanto esse conceito é importante na matemática, né? Relação de equivalência. Em especial na álgebra, né? Então, ó, você tem que mostrar que ela é reflexiva. Depois, você tem que mostrar que ela é simétrica. E depois, que ela é transitiva. Como é que você mostra que ela é reflexiva? Então, você tem que mostrar que todo elemento está relacionado consigo mesmo, né? Então, olha só. E por que isso é verdade? Por que A é congruente a A módulo H? Isso é verdade, pois se você pegar o inverso de A e operar com A, isso dá a identidade que pertence ao subgrupo H. Por que ela é simétrica? Bom, se você pega... Então, suponha que A é congruente a B módulo H. E suponha que... Não, aí você tem que provar que se isso vale, né? Você tem que provar que o B é congruente a A módulo H. Agora, por definição, o A ser congruente a B módulo H significa que o inverso de A operado com B pertence a H. Mas olha só, se um elemento está em H, então o inverso dele também está, né? Então, ou seja, então, se esse elemento está em H, o inverso dele também está. Então, o inverso, vou escrever aqui. Esse inverso está em H. Mas quem é o inverso desse produto? A gente sabe que para inverter é aquela propriedade de grupo, né? Como é que você inverte o produto? Você inverte de trás para frente, né? Inverso de xy é y inverso vezes x inverso. É um dos exercícios aí para trás da lista. Ah, muito bem. Então, você vai inverter aqui, vai ficar B inverso. Só que, ó, o inverso do inverso de A é o próprio A. Tá, ó. O inverso do inverso de x é o próprio x. Tá? Então, inverso, peguei aqui, o inverso do inverso de A é o próprio A. Então, isso aqui é equivalente a isso. Isso aqui é exatamente significa exatamente isso, que B é congruente a A módulo H. Não é isso? Então, acabei de provar que se B é congruente a A módulo A é congruente a B módulo H, isso implica que B é congruente a A módulo H, portanto, a relação de equivalência é simétrica e agora, por último, falta a transitividade. Então, na transitividade eu tenho duas hipóteses. Eu tenho que ter que o A é congruente a B módulo H e B é congruente a C módulo H. Agora, eu tenho que combinar essas duas e mostrar que o A, por isso que deixa eu falar transitiva, né? Então, o nome aqui, gente, só um parênteses aqui, eu penso nesses nomes assim como uma coisa bem sugestiva. Para mim, uma coisa reflexiva é um negócio que reflete a si mesmo, né? Eu já penso assim, você olhando algo no espelho, por exemplo, o ar reflexivo. Então, o ar reflete, né? Se esse congruência aqui fosse um espelho, né? O A está aqui olhando para o A, né? A reflete o A, né? Simétrica quer dizer assim, o que é a relação ser simétrica? Que ela vale quando você olha nas duas direções, né? Então, se A olha para o B olha para o A, né? Então seria se o A congruente a B módulo
Se A é congruente a B, então B é congruente a A. Então, ser simétrica é sempre algo que você pode olhar nas duas direções, né? É como lá o gráfico, que é simétrico em relação ao eixo X, né? Você pode trocar os dois de lugar, entendeu? Dizer que essa relação é simétrica quer dizer que eu posso trocar de lugar o A com o B. É a mesma ideia que você usa, por exemplo, para falar que um gráfico é simétrico, né? Quando é que um gráfico é simétrico? Quando você pode trocar o X e Y no gráfico, né? E transitiva, eu penso assim, é um negócio que transita, né? Você pode transitar de um para o outro. Então, ó, o A é congruente a B e o B é congruente a C. Então, você pode unir as duas pontas, né? O A ele pode transitar através do B e encontrar com o C. Entendeu? O B é como se fosse uma ponte. Gente, essas coisas que eu tô falando é muito particular minha, tá? É a maneira como eu incorporo essas definições abstratas, buscando analogias com coisas que eu já estudei, ou mesmo com o mundo físico mesmo, né? Que eu tô espelho, etc. Eu não tenho escrúpulo nenhum em fazer uma comparação engraçada com qualquer coisa que me ajude a deixar o negócio mais concreto, tá bom? Pois bem, então voltando aqui, ó, o A é congruente a B módulo H significa o seguinte, por definição, significa que A é inverso de A a B pertence a H e aqui B inverso C pertence a H. Tá vendo, ó, gente? Valendo um doce, né? Qual que seria a propriedade de H que eu vou usar para chegar ao meu objetivo, né? É o fechamento da operação de H, né? Ó. Se eu tenho A inverso de AB em H e tem inverso de BC em H, os dois estão pedindo para ser multiplicado, né? Então, quando você pega o A inverso, ó, B, e multiplica pelo inverso aqui de BC, né? Isso aqui, então, isso aqui dá o quê? Você vai cancelar o B com B inverso, vai ficar a identidade. O que, que vai sobrar? A inverso, C, pertence a H. E isso aqui significa que o A é congruente a C módulo H. Então, você provou a transitividade, portanto, né? A gente já sabe que esse G fica dividido em classes de equivalência. Fica particionado, né? Nas classes de equivalência. Então, agora a segunda parte a pergunta é, quem é a classe de equivalência, né? Ou seja, quem é o A barra? Então, a princípio é assim, ó, tudo que eu sei sobre o A barra é o que eu tenho da definição, né? Que isso aqui é formado por todos os Bs, o B em G aqui, tal que o A é congruente a B módulo H, né? Agora, vamos olhar para cá agora. O que significa o A ser congruente a B módulo H? Significa que o inverso de A, B, pertence a H, não é isso? Agora, isso aqui também, ó, a gente sabe o seguinte, que se eu posso trocar a posição aqui, né? Porque se o inverso de AB está em H, então o inverso disso também está, né? E que é o inverso de A inverso B? A gente sabe, ó, que o inverso disso é inverso de B. Deixa eu ver se é conveniente eu... Não, nem precisa disso, tá? Acabei de... Nem vou precisar disso, que na verdade é mais simples ainda. Olha só, se esse A inverso B está em H, significa que isso aqui é um H, não é isso? Onde esse H aqui
O Hzinho pertence ao Hzão, não é isso? Ó, se o inverso de A, B pertence a H, ele é igual ao elemento de H. Ora, mas é claro, né? Agora, o que acontece se eu multiplicar a direita... Agora, multiplica aqui a direita dos dois lados, multiplica por A a direita. Se você multiplicar a direita por A, eu não vou nem colocar parênteses, porque eu sei que a operação é associativa. Aqui não dá identidade. O que sobra? O que isso aqui está dizendo, gente? Tá, então, o que essa cadeia aqui de equivalências está dizendo? Ó? De equivalências lógicas, tá? O que essa cadeia de equivalências lógicas está dizendo? Está dizendo que o B se relaciona com A se somente se o B é igual a H. Ou seja, está dizendo que todos os elementos que se relacionam com A é dessa forma. AH. Portanto, esses elementos são dessa forma aqui, ó. Todos esses elementos B daqui são dessa forma, ó. AH com H variando, com Hzinho variando em Hzão. E isso aqui eu estou denotando assim, ó. Certo? Então, é simplesmente isso. O fato de eu ter só uma observação paralela aqui, mas não vai ser de importância, mas o fato eu coloquei, se eu definir a relação, eu defini a relação assim, né? Como inverso de A a B. Eu disse que A é congruente a B módulo H, por definição, né? Se só se o inverso de A a B está em H. E eu obtive essa classe, isso que eu estou chamando de classe lateral, AH. Se eu trocar isso aqui e colocar B, A inverso, eu vou obter uma classe lateral à esquerda. Só que no livro a gente está trabalhando com classes laterais à direita, então vamos manter esse padrão, tá? Em geral é assim que o pessoal trabalha mesmo nos outros textos mais avançados. Isso aqui eu vou chamar, tem um nome, tá? Porque é importante. Tudo que é importante leva um nome, né? Isso aqui eu vou chamar de classe lateral à direita de H. Classe lateral à direita de H. Tá bom. Tá bom? Isso vai ser o nome, tá? Classe lateral à direita de H. Muito bem, então ou a direita, classe lateral à direita. Vamos melhorar isso aqui. Módulo H. Para especificar quem é o grupo. Classe lateral à direita, módulo H. Muito bem, esse é o nome, tá? Então é o seguinte. Observe que o conjunto, esse conjunto das classes, tá? AH, ó, das classes laterais, é uma partição de G. E aí tá, eu não disse que é explicitamente o que é uma partição. Eu só comentei, mas o que eu quero dizer com isso? Que é uma partição. Então, é isso aqui, ó. O G vai ser uma união de todas essas classes laterais. E segundo, que essa união aqui é disjunta, né? Ou seja, para quaisquer
A, B em G, das duas, uma, ou as classes laterais determinadas por A e B são iguais, ou elas são disjuntas. Tá bom? Então, vamos ver aqui então a prova disso. Então, isso aqui vai estabelecer esse meu desenho aqui, ó. Então, tá aqui, né? Você vai pegar aqui, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Aqui está o AH, né? Aí eu pego um elemento que está fora desse conjunto aqui, do AH. Pego um certo B, calcula a classe dele. Ele vai dar um outro subconjunto, distinto desse outro. Aí eu pego um elemento que não está nem aqui, nem aqui. Pego um elemento de G que não está nem na classe do H, nem na classe do A, nem na classe do B. Suponha que esse elemento seja o elemento C. Aí eu calculo a classe lateral dele, vai vir para cá. E assim, ó, eu vou esgotando todos os elementos de G. E no final eu vou ter o G particionado, né, em subconjuntos disjuntos. Muito bem, então, vamos provar isso. Lembra que eu falei que você provar uma igualdade, você tem sempre que quebrar ele em duas, né? Em duas o quê? Duas inclusões. Então, essa inclusão aqui é imediata, né, gente? Por que essa inclusão? Por que a união de todas as classes está contida em G? Ora, porque cada uma das classes são formadas por elementos de G, então automaticamente a união das classes vão estar em G, né? Então isso aqui, ok, né? Agora, por que a outra inclusão? Agora sim, a questão aqui é a outra inclusão. Também é fácil, porque, veja, ó, isso é verdade por causa da reflexividade, né, da relação de equivalência, ou mais diretamente ainda, pelo seguinte, ó, o A sempre pertence à classe determinada por A, né? Pois o A é igual a A vezes a identidade, não é isso? O A pertence à classe lateral AH, tá bom? Por quê? Porque o A é igual a vezes E, né? E esse E é a identidade de H, tá bom? Então também é imediato. Então por isso que a primeira é imediata. Agora, vejamos a segunda. Para provar a segunda, então é o seguinte, como é que você prova essa união aqui? Então, tá vendo? Aqui é isso ou aquilo. Então, para você provar uma coisa desse tipo, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos supor que essa interseção não é disjunta e mostrar que isso implica que as classes são iguais. Se eu fizer isso, eu provei a afirmação. Ó, então, se supõe então que essa aqui não é, essa interseção não é disjunta. Se essa interseção não é disjunta, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que vai existir, ó, existem H1, H2 em H, tais que, ó, o AH1 vai ser igual a o BH2. Por quê? Ora, se eu tiver um elemento na interseção dos dois, então tá aqui, ó. Tá aqui o AH. Se fosse assim, aí eu teria um elemento aqui, né? Sei lá, um elemento Y. Aí esse elemento Y, como ele está em AH, ele é igual a AH1 para algum H1. Mas como ele também está em BH, então ele é da forma BH
H2. Para algum H2 lá em H. Portanto, quem é o Y? Y é igual, ao mesmo tempo, ele é igual a AH1 e é igual ao BH2. E, portanto, né, você tem que o AH1 é igual ao BH2. Agora, ó, por um lado, o que isso aqui vai implicar? Se você isolar aqui o A no primeiro membro e multiplicar, então multiplica aqui a direita da igualdade por inverso de H. Então, o inverso de H1, tá? Inverso de H1 operado com H1 é a identidade, então do lado esquerdo só sobra o A, e do lado direito sobra B, H2, H1 inverso. Mas onde é que isso aqui, ó, tá vendo? É B vezes alguma coisa que está na onde? Em H, né? Isso aqui não pertence a H. Portanto, isso aqui vai pertencer a quem? Isso aqui vai pertencer a BH. Não é isso? Mas se o B pertence a BH, isso implica o quê? Implica que, se eu multiplicar o A à direita por H, isso vai continuar em BH, não vai? Ó, se o A pertence a BH, então, se eu pegar um elemento H, qualquer que seja o Hzinho lá em H, e multiplicar à direita de A, eu vou continuar com o elemento na onde? Em a... Espera aí um pouco, gente. Ah, sim, não. Não é porque BH é grupo, não é isso, tá? Mas é simplesmente pela forma da classe lateral, ó. Então, vamos lá, ó. Se eu tiver aqui o A pertence a BH, certo? Então, ou seja, o A é dessa forma aqui, não é? Ó, o A é B vezes alguma coisa que está em H. Se eu pegar essa coisa aqui e multiplicar por qualquer elemento, por qualquer Hzinho lá em H, o A vai continuar tendo essa forma, B vezes alguma coisa que está em H. É por isso que o AH vai estar contido em BH, tá? Não é por nenhuma propriedade de fechamento, tá? Do BH, porque o BH em geral não é um grupo, tá? E não precisa ser grupo, certo? Muito bem. E da mesma, se você usar a mesma coisa aqui, aqui assim na matemática existe um negócio assim, né, que é, digamos assim, a simetria do raciocínio, né? Quando você faz um raciocínio e quando você olha para a expressão e vê que se você trocar o B e o A de lugar aqui, você pode aplicar o mesmo argumento aqui, não pode? Pode, né? Se pegar esse mesmo, tá vendo essa linha de código aqui? Ó, pensa que isso aqui é um comando, ó. Se você vier aqui e trocar o B e o A de lugar e executar a mesma cadeia de implicações, o que você vai chegar aqui? Você vai chegar que o BH está contido em AH. Quando isso acontece, os matemáticos, ele nem sequer repetem o raciocínio, tá? Quando eles escrevem assim, analogamente, vemos que, quando eles põem isso, por baixo dessa afirmação, está, por assim dizer, essa intuição de prova, né? Que sempre que você tiver uma expressão, e essa expressão, por assim dizer, ela for simétrica naqueles argumentos que você está raciocinando, você intuitivamente já conclui que a demonstração do outro caso é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Qual é o outro caso em questão? Ó, se eu mostrei que o AH está contido em BH, o que resta mostrar? Resta mostrar que o BH está contido em AH, não é isso? Eu tenho que mostrar? Porque aí com essas duas coisas aqui, eu estabeleço a igualdade, ó. Que é o que eu quero, não é isso? Mas eu vou fazer aqui tudo de novo, tá? Não vou usar essa história de que é fácil ver, não. Então, ó, AH1
BH2. Então, aqui, o que você vai fazer? Em vez de você isolar o A, você isola o B, né? Isola o B lá no segundo membro. Você isolar o B lá no segundo membro, para fazer isso, você multiplica dos dois lados pelo inverso de H2, né? Então, fica A, H1, H2 inverso, não é isso? Então, isso aqui pertence a quem? A H. E aí, ó, você usa o mesmo raciocínio. Esse é o mesmo raciocínio, não, é o mesmo raciocínio que eu já argumentei, né? Se o B é igual a vezes alguma coisa de H, então se você multiplicar dos dois lados por qualquer elemento Hzinho lá em H, você vai ter que essa classe do B, né, está contido na classe do A, portanto, eu estabeleci a igualdade, tá bom?